Olá, meu nome é Ricardo Souza Pereira, sou professor universitário e professor aqui da Neon Concursos, das disciplinas de Direito Penal, Direito Processual Penal e as legislações penais extravagantes. Estaremos com vocês aí discutindo essas matérias. Nós vamos começar a nossa aula de hoje falando da matéria de processo penal com o tema inquérito policial, uma matéria de extrema importância para as pessoas que tentam prestar concurso para as carreiras que são voltadas à segurança pública, como por exemplo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o Agente Penitenciário Federal e dos Estados. É uma matéria que é sempre cobrada em diversos concursos. Então, nós vamos falar sobre processo penal e uma das matérias dentro do tema processo penal é inquérito policial. Todavia, a gente tem que fazer um corte. Inquérito policial está dentro da matéria, da disciplina processo penal, todavia, inquérito policial não é processo. Ponto. Temos que partir dessa premissa. Inquérito policial não é processo, apesar de estar dentro da matéria de processo penal. Terminado o inquérito policial ele pode dar base para que o Ministério Público ofereça uma denúncia se for um crime de ação penal pública. Ou ele pode servir de base para uma queixa-crime, se for uma ação penal privada. Então, o inquérito ele pode servir de base para um processo. Todavia, o inquérito processo não é. Então, inquérito não é processo, apesar de estar dentro da matéria de processo penal. Inquérito, ele tem como natureza jurídica ser um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo destinado a servir de base para colheita de provas para o Ministério Público, que é o titular da ação penal, o titular do processo da ação penal pública, ação penal pública, ele possa oferecer uma denúncia. Então, quando nós falamos de inquérito, ele tem como destinatário, em quase 99% dos casos, o Ministério Público. Ele serve para que seja feita a colheita de provas, para que o parquê, sinônimo de Ministério Público, o Ministério Público possa vir e oferecer uma denúncia. Oferecida a denúncia, nós temos aí a denominada fase processual. Não obstante, vou ressaltar, para alguns doutrinadores, o termo inicial seria o recebimento e para outros seria o oferecimento da denúncia. Existe essa divergência aí. Mas, ultrapassada essa divergência, que não é o momento agora de ser comentada, a gente tem que analisar. O inquérito policial serviu de base para a colheita de provas, para convencer o Ministério Público a oferecer uma o quê? Denúncia, e literalmente nós temos um processo, a fase processual em andamento. Ou seja, o inquérito policial, ele está numa fase pré-processual. É um procedimento administrativo anterior ao processo propriamente dito. Mas vamos dar uma sequência ao nosso estudo, fazendo algumas indagações. Primeiro, quem faz o inquérito? Quem que faz o inquérito? A gente tem sempre a ideia, polícia. Beleza. Só que a polícia, ela se divide em uma polícia de âmbito federal e uma polícia de âmbito estadual. A polícia de âmbito federal, nós temos a própria Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a previsão constitucional da Polícia Ferroviária Constitucional. Em nível estadual, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, dessas 5 polícias aqui, a gente tem que distinguir bem qual é a polícia que efetivamente faz o inquérito policial.
No caso, nós temos a Polícia Federal como chamada Polícia Judiciária e a Polícia Civil também como Polícia Judiciária. Por que Polícia Judiciária? Porque o seu trabalho tem como destinatário o Poder Judiciário. O destinatário do inquérito policial seria o Poder Judiciário. Então, a gente pode fazer a afirmação de que Polícia Federal faz inquérito, Polícia Civil faz inquérito, que será levado ao Judiciário Federal e será levado ao Judiciário Estadual. E a gente faz o seguinte: Polícia Rodoviária Federal não faz inquérito e Polícia Ferroviária Federal não faz inquérito. A Polícia Militar, ela faz um inquérito muito restrito, muito diminuto, que seria o chamado IPM. O que é o IPM? É o Inquérito Policial Militar, que se dá dentro da caserna, em situações específicas, que não convém muito entrar, porque principalmente não é objeto dos editais, dos concursos que a gente visa abranger aqui. Então, para nós, a Polícia Federal faz inquérito e a Polícia Civil faz inquérito. E esse inquérito vai ter como destinatário o titular da ação penal. O titular da ação penal, quando for uma ação penal pública, é o Ministério Público. E quando for uma ação penal privada, é o próprio ofendido. Mas raríssimas serão as vezes em que você terá um inquérito em caso de ação penal privada. 99% das vezes, o inquérito vai tratar de uma ação penal pública. Então, o destinatário do inquérito poderia ser, em tese, o Ministério Público Federal, que poderia oferecer uma denúncia na esfera da Justiça Federal, e o Ministério Público Estadual, que poderia oferecer uma denúncia na esfera do Poder Judiciário Estadual. Desse modo, nós temos aí a estruturação do inquérito policial, ou seja, quem faz esse instituto denominado inquérito policial, que é meramente um procedimento administrativo numa fase pré-processual anterior ao inquérito. Anterior ao processo. Feita essa análise, a gente tem que chegar a uma seguinte conclusão. Se o inquérito é um procedimento administrativo, inquérito ele não é processo. E se ele não é processo, ele não tem duas características básicas do inquérito policial, que é o denominado contraditório e ampla defesa. Então, inquérito policial não tem contraditório e inquérito policial não tem ampla defesa. Por que inquérito policial não tem contraditório? Por que inquérito policial não tem ampla defesa? Porque inquérito policial, ele não é processo. Inquérito policial é meramente um procedimento administrativo. Então, essas características do contraditório e da ampla defesa estão previstas única e exclusivamente na fase processual. E o inquérito policial, ele está numa fase, que nem nós já havíamos comentado com vocês, pré-processual, ou seja, antes do processo. Terminamos aqui essa primeira fase da nossa aula e se você tem interesse, basta ir lá no nosso site, fazer o seu cadastro e a gente continua na sequência.